Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre a equação da reta segmentária, ou melhor, equação segmentária da reta. Vem aqui comigo. Bom, então, o que é uma equação segmentária da reta, pessoal? Nós vamos determinar uma equação segmentária a partir de uma reta que intercepta o eixo y e o eixo x. Bom, se está interceptando esses dois eixos, então nós temos duas coordenadas. Uma coordenada é esse ponto Q, onde nós temos o zero para o x e um valor para o y, beleza? A mesma coisa aqui interceptando o eixo x. Nós temos um valor para o x e zero para o y, ok? Então, se você tiver uma reta que vai interceptar o eixo x ou o eixo y, nós conseguimos determinar aí uma equação segmentária. Lembrando que nós vamos ter esses valores, o P, que é uma coordenada x, e o Q, a coordenada y, multiplicando tem que ser diferente de zero, tá? Porque aqui na finalização da nossa equação, nós temos o produto desses dois valores, no qual não pode ser zero, até por uma questão de existência. Tá? Então, como é que eu vou encontrar esta equação segmentária? Eu vou partir da seguinte ideia. O alinhamento de três pontos. Tá? Então, eu vou pensar num ponto aqui, ó, pertencente a essa reta, de coordenada x e coordenada y. Tá? Então, eu vou utilizar a técnica do alinhamento de três pontos. Então, partindo da ideia que existe esse ponto aqui pertencente a esta reta, ok? Partindo da ideia do alinhamento de três pontos, nós utilizamos o determinante. Então, nós temos lá coordenada x, coordenada y, desse ponto que eu acabei de colocar para vocês. As coordenadas do ponto Q e o ponto P. Então, nós temos lá o zero e o Q, o P e o zero. E a última coluna a gente coloca tudo 1. Fazendo isso, nós vamos aplicar Sarri. Para aplicar Sarri, nós vamos copiar as duas primeiras colunas, x, y, 0, q, o p e o zero. E agora nós vamos fazer diagonal principal, diagonal secundária. A diagonal secundária, nós temos que é essa verde que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, P vezes Q vezes 1 vai dar PQ. Só que aqui é menos PQ porque é secundária, então vai ficar negativo. X vezes 1 vezes 0, nós temos aqui que vai dar 0. Y vezes 0 vezes 1, nós temos aqui também que vai dar 0. E temos a outra diagonal, que é a diagonal principal. Então, nós vamos ter x vezes q vezes 1. Então, nós temos aqui qx, ou xq, tanto faz, né? O y vezes 1 vezes o p. Nós temos aqui, então, o py. E 1 vezes 0, nós temos aqui que vai ser igual a 0. Beleza? Então, o que sobrou aqui para a gente foi o seguinte, ó. Lembrando lá que o alinhamento dos pontos, né, tem que ser igual a 0. Se for igual a 0, esses três pontos estão alinhados. Se é diferente de 0, eles não estão alinhados, ok? Bom, então vamos pegar o que sobrou aqui para a gente, né? Nós temos o menos PQ mais o QX mais o PY igual a 0, ok? Bom, pessoal, percebam que esse menos PQ é o nosso termo independente porque não tem a variável x nem a variável y, tá? Então, vou passar ele para o outro lado. Então, nós vamos ficar com QX mais PY igual a PQ, beleza? Chegando nessa ideia, nós vamos dividir toda a equação, ó. Aí nós vamos para esse passo aqui, ó. Vamos dividir os dois membros por PQ. Dividindo os dois membros por PQ, eu vou fazer aqui, tá? Para vocês entenderem a ideia. Então, vou dividir aqui por PQ, vou dividir por PQ, tá? Vou dividir por PQ.
Isso vai nos resultar essa última ideia aqui, ó, tá? Então, vou colocar aqui em cima novamente, ó. Tá tudo multiplicando, tá dividindo, então a gente consegue simplificar. Então, Q divide por Q, sobrou X sobre P. X sobre P. Mais, cortou o P com um P, sobrou Y sobre Q. Y sobre o Q. PQ dividido por PQ, isso é igual a 1. Pessoal, agora a gente vai pensar no seguinte, ó. Quem é o P e quem é o Q? São as coordenadas do nosso ponto, ó, tanto o Q quanto o ponto P. Então, o P é a coordenada x do ponto P, ou seja, a coordenada que você tem lá da intercepção acerca do eixo x, e o Q é o valor do y que você tem. Então, esta é a equação segmentária da reta. Então, uma equação segmentária da reta vai ter esse formato, tá bom? Bom, uma observação, então, os denominadores de x e y da equação segmentária são, respectivamente, a abscissa do ponto onde R intercepta o eixo y e a ordenada do ponto R que intercepta o eixo y, beleza? Bom, vamos fazer alguns exercícios para aplicar essa ideia, né? Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Então, nós temos aqui, foi dado um gráfico. Então, esse gráfico, ó, nós temos essa coordenada. Qual é essa coordenada desse ponto? É 0 para o x, 2 para o y. E temos esse ponto aqui, ó. Qual é a coordenada desse ponto? 4 para o x e 0 para o y. Lembrando lá, ó, é x sobre p mais y sobre q igual a 1. Então, o nosso p vai ser igual a 4, que é o que está no x, e o q vai ser o nosso y, olha lá. Beleza? Então, essa aqui é a equação segmentária da reta. É só lembrar, né, pessoal? Ó, o y é o valor do y que você tem no seu ponto. E o x vai estar embaixo de quem? Vai estar em cima de quem, né? Vai estar em cima do valor x que você tem de coordenada. Tá? Vamos fazer mais um aqui, ó. Olha lá. Você tem aqui o ponto interceptando no 3. 3 no y. Então, é 0 para o x, 3 para o y. E aqui você tem o menos 5 para o x, 0 para o y. Ok? Bom, então, olha lá. Esse aqui é x, esse aqui é y. Então, olha lá, quem vai embaixo do x é o menos 5. Quem vai embaixo do y é o 3. Isso igual a 1. É só substituir. Tudo bem? Bom, agora eu tenho uma seguinte situação aqui, ó. Determine a equação segmentária da reta, cuja equação geral é. Então, ele deu aqui para nós a equação geral para chegar na segmentária. Bom, aqui nós temos duas maneiras de você resolver. Como nós vimos que a segmentária parte da ideia que você tem o valor 0 para o x e o valor 0 para o y, então basta você fazer essa equação substituindo o x por 0, você vai achar o y correspondente. Se você fizer o y igual a 0, você acha o x correspondente. Então, olha lá, para x igual a 0, para y igual a 0. Então, nós encontramos aqui o y igual a 5, o x igual a 6. Então, essa reta vai interceptar os eixos, né, ó, no ponto 0, 5 e no ponto 6 e 0. Então, aqui nós temos o y, que vai ser o 5, e nós temos a coordenada x, que vai ser o 6. Olha lá, embaixo do x, quem é? O 6. Embaixo do y, quem é? O 5. Isso tem que ser igual a 1. Então, essa é uma maneira. A outra maneira é assim, ó. Você vai pegar o termo independente, vai passar para o segundo membro. Então, aqui ficou 30. E depois você vai dividir todos os membros por 30. Então, dividiu por 30, simplifica. Professor, por que 30? Porque na equação segmentária tem que ser igual a 1. Então, como você está aqui, ó, igual a 30, então para aparecer um 1 aqui, você tem que dividir por 30, tá bom? Bom, simplificando então, nós chegamos aí em x sobre 6 mais y sobre 5 igual a 1. Perceba que é a mesma resposta
do primeiro módulo. Então você tem essas duas maneiras de você determinar a equação segmentária a partir da equação geral, tá? Você escolhe qual a melhor forma para você. Bom, então essa aqui seria a representação deste último exercício, né? Então nós temos aqui, ó, a coordenada 0 e 5 e temos aqui a coordenada 6 e 0. Bom, então eu queria aproveitar os exercícios que nós fizemos aqui para determinar a equação geral a partir da segmentária, tá? Então nós determinamos aqui x sobre 4 mais y sobre 2. Eu quero achar a equação geral a partir da segmentária. Pessoal, uma maneira que eu vou fazer aqui, ó, aqui também dá para a gente fazer de duas formas, tá? Como eu tenho um 4 aqui, eu posso multiplicar tudo por 4. Olha lá o que vai acontecer, ó. Vou multiplicar por 4 tudo, né? Então, 4 vezes x dá 4x, dividido por 4 vai ficar apenas o x. 4 vezes y dá 4y, dividido por 2, sobra 2y. E 4 vezes 1 igual a 4. Coloco o 4 dentro da equação, x mais 2y menos o 4 igual a 0. Então, perceba que essa aqui é uma maneira, tá? A outra maneira que você pode fazer é x sobre 4 mais y sobre 2 igual a 1. É você somar essas duas frações. Você vai fazer o MMC, porque você tem aqui, ó, denominadores diferentes. Então, o MMC entre 4 e 2 é o 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 por 4, 1 vezes x. X. 4 por 2, 2 vezes y. 2y igual a 1. Pronto. 4 passa para lá multiplicando, x mais 2y igual a 4, coloca dentro da equação, x mais 2y menos o 4 igual a 0. Então perceba, ó, mesmo resultado, e você tem duas maneiras de fazer esse tipo de exercício. É claro que você vai analisar qual é a sua equação segmentária que você tem e verificar qual é o melhor caminho. Como, por exemplo, esse caso aqui, ó, você tem x sobre menos o 5, mais o y sobre o 3, igual a 1. Então, ó, perceba que você tem que multiplicar por um divisor de 5 e um divisor de 3. Tá? Então, aqui seria interessante você multiplicar por 15. Então, se você multiplicar por 15, dá para dividir por 5, dá para dividir por 3. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer das duas maneiras. Vou multiplicar por 15, tá? Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, vai ficar menos 3x. 15 por 3 dá 5, então mais 5y igual a 15. Coloco o 15 dentro da equação, menos 3x mais 5y menos o 15 igual a 0. Então, essa é a equação geral desta reta. Vamos fazer de outra maneira. X sobre menos o 5 mais o y sobre o 3 igual a 1. Vamos fazer aquela ideia da soma das frações. Vamos fazer o MMC entre 5 e 3. Você pode colocar aqui apenas o 15, tá? Se você colocar o menos 15, vai dar o mesmo resultado, mas é claro, com os sinais trocados, tá? Então, vou colocar aqui o 15. 15 por menos 5 vai dar menos 3 vezes x, menos o 3x. 15 por 3, 5 vezes o y, mais 5y. 15 vai passar multiplicando, menos 3x mais o 5y igual a 15, menos 3x mais o 5y menos o 15 igual a 0. Então, chegamos aí no mesmo resultado das duas maneiras, tá? Então, não tem problema se você colocasse aqui o MMC menos 15, que aí você chegaria numa equação equivalente, que é com todos os sinais trocados, tá? Se ficar alguma coisa diferente, tem que tomar cuidado se existe equivalência ou não. Bom, agora para concluir, vamos fazer esse exercício aqui do Mackenzie, onde ele está perguntando para nós, ó, a equação da reta R é... Bom, se você olhar para o gráfico, você está vendo que esse gráfico está interceptando tanto o eixo X quanto o eixo Y. Então, basta você verificar quais são essas coordenadas.
Você percebe aqui que é a coordenada menos 1 e 0, e aqui vai ser 0 e menos 2. Então, a gente pode construir a partida segmentária. Então, lá, substituímos por menos 1 e o menos 2, tá? Lembrando aí que é o x e o y. E depois a gente faz a mesma ideia. Aqui nós vamos multiplicar por menos 2, porque dá para dividir por 2 e dá para dividir por 1, e a gente tira a fração. Mas você poderia fazer o MMC da mesma forma, ok? Então, nós temos que a equação dessa reta vai ser 2x mais y mais o 2. Perceba que é a mesma situação que a gente fez aí nos últimos exercícios, bem tranquilo para você encontrar uma equação da reta quando você tem essa reta interceptando o eixo x ou o eixo y, tá? Então a nossa resposta aqui é a letra C. Bom, pessoal, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.